Agora vamos aquietar os nossos corações, agradecer ao Mestre Jesus pela nossa encarnação, pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando o seu Evangelho e que nós possamos sair dessa reunião com os nossos corações mais felizes, mais alegres, mais serenos e mais dispostos para doar todo esse amor que vem de Ti e que nós somos capazes de também doar. Obrigada, Mestre, graças a Deus, graças a Jesus. Noguinho em é meu, é tudo meu. Ele era novo na sala, acabara de chegar, material todo novinho, dava gosto de olhar. De repente, ele tirou, lá do fundo da mochila, uma caixa de 12 lápis, colocou tudo em fila. Depois, avisou todos com um olhar de desdém. Isto aqui é tudo meu, não empresto a ninguém. Mas a gente se esquecia e na hora do apuro pedia ao novo aluno, empresta o azul escuro. Não, é meu, é tudo meu. Eu vou ter que repetir? Será que vocês não entendem? Eu não quero dividir. Ainda que a gente pedisse, com o jeito mais singelo, ele não emprestava o azul, o verde ou o amarelo. Então todos desistiram de pedir emprestado, qualquer lápis que fosse, pois seria negado. Mas um dia, veja só, aconteceu uma surpresa. Ganhei uma caixa de lápis, que era mesmo uma beleza. Tinha mais de 30 lápis, que eu decidi partilhar. Eram muitas cores lindas, qualquer um podia usar. Certa vez percebi o novo aluno chegando. Veio meio envergonhado, mas acabou falando. Quero pintar uma pedra de uma cor mais engraçada. Não é preta nem marrom, nem tampouco alaranjada. Na sua caixa tem o lápis que eu vou precisar. É o que tem cor ocre. Você pode me emprestar? Mas é claro que eu deixei e nem precisei pensar. Meus lápis estão na sala para todo mundo usar. E você sabe que a ideia começou a se espalhar? Todo mundo resolveu dividir e partilhar. E enfim, com essa ideia, fomos todos vencedores. Agora podemos usar bem mais do que 12 cores. Olá, galerinha do Geal! O tema do nosso estudo de hoje é sobre egoísmo. Nós vimos na história que o menino ele não gostava de dividir, até os seus lápis de cor. Mesmo que as crianças insistissem, ele negava. Até que um dia, um outro amigo da escola trouxe uma caixa com muitas cores e ele dividia, sabe? Esse menino ficou se perguntando, será que tem aquela cor que só tá na minha cabeça? E pela surpresa dele, o menino tinha essa cor. Mas ele não era egoísta. Ele compartilhou. Ele deixou e emprestou o lápis. Foi então que ele percebeu que ser egoísta, que ter esse apego com as nossas coisas, não leva a nada. A brincadeira fica muito mais legal quando a gente aprende a dividir, compartilhar com um amigo. Sabe, gente, essa história me lembra muito uma outra parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo pediu a herança adiantada para o pai, que é um dinheiro, e saiu pelo mundo para conhecer, para viajar. Só que ele acabou gastando todo o seu dinheiro, sabe? Ele pensou somente nele, no que aquele dinheiro ia trazer de benefício para ele. Ele não pensou nas consequências disso.
Ele teve uma atitude egoísta, mas no final da história, ele acabou se arrependendo. Mas isso é para outro dia de estudo. Sobre o egoísmo, os espíritos nos trazem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo deve ser o alvo das nossas forças, que nós devemos combater o egoísmo com a nossa coragem e que precisa de muita coragem para fazer isso. A gente precisa exercitar a nossa caridade. E através desse combate do nosso egoísmo que nós vamos nos tornar pessoas melhores. O egoísmo é a negação da caridade. Então, galerinha, quando a gente pensar, isso aqui é meu, eu não gosto de dividir, eu não quero compartilhar, vamos lembrar que estamos sendo egoístas e que isso está fazendo mal a nós mesmos, ao nosso progresso moral, à nossa evolução. Tá legal? Beijo, galerinha, uma boa semana. Tchau, tchau. Desafio, se vai fazer, Deus tem urgência. Quem vai botar a mão na massa? Quem vai fazer a diferença? Vai educar, se educando, pacificando os pequeninos. Quem vai forjar homens de bem? Jesus também já foi menino. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar luz da gente, evangelizar dentro a fora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Quem vai regar o grão da fé? Deus propicia a estação. Catequizar onde puder, sem ostentar religião. Cristificar, linkar com a luz, pra religar filhos de Deus. Reprogramar Cristo Jesus nos corações dos filhos seus. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora. Evangelizar luz da gente, evangelizar dentro a fora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora. Evangelizar luz
da gente. Evangelizar dentro a fora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. As lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar, evangelizar, evangelizar é amar. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem. Hoje nós teremos o prazer, a alegria, de assistirmos a equipe do Departamento de Evangelização da Família do Miguel, e vai trazer para a gente o tema: a importância de lidar com os sentimentos na infância. O Departamento de Evangelização da Família, ele funciona através dos setores da infância e da mocidade, aos sábados, às 15 horas, e o setor da evangelização da família, que funciona também no sábado, para os adultos a partir de 22 anos. Nós temos também os bebezinhos que fazem parte dessa evangelização infantil a partir da primeira vacina, aos sábados também. E temos o GEAL, que sempre está aqui conosco antes de começar as atividades da reunião pública, às 19h45, a gente sempre divulga essa atividade. E também o GEAL também funciona
paralelamente às reuniões públicas de quinta-feira e de domingo, e em outras atividades da casa para grupos específicos. Então, será um prazer a gente assistir hoje esse grupo tão entusiasmado, essa tarefa tão feliz que é a evangelização infantil. Certamente seremos tocados, né, influenciados, motivados também por essas vibrações e palavras que eles irão nos trazer. Então fiquem conosco, uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare. Boa noite. Do livro Compromissos Iluminativos, de Edivaldo Franco, pelo espírito Bezerra de Menezes. Infância. A infância é o sorriso da existência no horizonte da vida. Representa esperança que o pessimismo não pode modificar. É mensagem de amor para o cansaço no refúgio do desencanto, a fulgir no sacrário da oportunidade nova. É experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. É luz a agigantar-se, aguardando o azeite do nosso desvelo. É sinfonia em preparação, nota solitária que o músico divino utilizará na sucessão dos dias para a grande mensagem ao mundo conturbado. Atendamos o infante, oferecendo a manhã da vida a promessa de um futuro seguro. Nem a energia improdutiva, nem o carinho pernicioso, nem a assistência socorrista prejudicial às fontes do valor pessoal, nem a negligência em nome da confiança no Pai de todos, nem a vigilância que deprime, nem o arsenal de descuidos em respeito falso ao futuro homem. Mas, acima de tudo, comedimento de atitudes com manancial farto de recursos pessoais e exemplos fecundos, porquanto as bases do futuro encontram-se na criança de hoje, tanto quanto o fruto do porvir dormita na flor perfumada de agora. Cuidemos do infante, oferecendo o carinho fraterno dos nossos recursos, confiados de que um dia seremos convidados a oferecer ao Pai misericordioso o resultado da nossa atuação, junto àquele cuja guarda esteve aos cuidados do nosso coração. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queremos agradecer já de início a oportunidade de estarmos aqui assistindo a reunião da noite de hoje. Pedimos o amparo para esse momento em que o Departamento de Evangelização da Família traz ao nosso conhecimento um tema tão sensível e que certamente tocará os nossos corações e as nossas reflexões. Te peço, Senhor, que este trabalho da casa, vinculado à evangelização, desde os bebês até as famílias, seja envolvido de muita luz, de muito amparo, para que cada vez mais floresça de frutos, como hoje já vemos tantos frutos que são resultado do processo de evangelização há muitos anos.
que a tua luz, Senhor, possa envolver a todos os trabalhadores, crianças, jovens, famílias que estejam vinculados a este trabalho. E que nós possamos, nessa noite, usufruir dessas bênçãos que caem sobre cada um de nós, doados pela espiritualidade que acompanha a tarefa, e que Jesus possa também abençoar a todos aqueles que não têm quem peça por eles. E assim pedimos a permissão para dar início à reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a gente vai fazer uma palestra. Estamos eu aqui e mais a Beatriz Marinho para a gente poder conversar um pouco sobre o sentimento das crianças. Então, Bia, se apresenta para a gente. Oi, Pri, boa noite todo mundo. Meu nome é Beatriz Marinho, mas vocês fiquem à vontade de me chamar de Bia. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos bem curtinhos e eu estou com uma blusa azul. Olá, eu sou Priscila, Maria Priscila, sou do Departamento da Evangelização, sou uma mulher branca, cabelos encaracolados na altura mais ou menos aqui do pescoço. Estou vestindo uma camisa vermelha hoje, estou num ambiente claro, com alguns livros no fundo. O que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre evangelização, que o Departamento de Evangelização da Família anualmente faz 2 palestras, né? Uma sempre no domingo e outra agora sempre às sextas-feiras. E a gente decidiu falar um pouco sobre a questão do sentimento das crianças e a importância de lidar com esses sentimentos. Então, hoje a gente vai trazer algumas reflexões, alguns apontamentos que a gente acha que é pertinente. Então, essa palestra vai ter um perfil um pouco diferente. Não vai ser só uma pessoa falando. A gente vai ficar aqui meio que trocando um pouco de bola, de conversando, dialogando, para a gente falar sobre esse ponto que é tão importante. Falar sobre evangelizar e falar sobre os sentimentos das crianças. A gente entende que a evangelização é um ponto importante na trajetória de um espírito imortal, e uma criança que tem a oportunidade de ir para uma casa espírita e participar de um processo de evangelização, ela é fundamental para construir uma jornada, uma caminhada mais feliz. Então, a gente considera que ter o apoio moral da questão da religião, ela é fundamental. Então, assim, só para a gente lembrar que a nossa casa ela tem alguns momentos de evangelização durante as nossas reuniões públicas. Durante a casa, a gente tem o GEAL, a Beatriz é uma das coordenadoras, tá? Que é o grupo de educação e evangelização André Luiz. Isso, é porque seus nomes são grandes. E eu faço parte da evangelização aos sábados, e a gente tem alguns grupos que atendem de 0 até 11 anos, que é a Escola de Evangelização Vicente de Paula. A gente tem a Mocidade, Pedro de Alcântara, que atende de 12 até 21. E após os 22 anos, a gente tem o nosso setor da família, que atende todas as pessoas que têm interesse em participar e entender sobre esse processo de evangelização na família. Então, dito isso, nós vamos apresentar o nosso material. Quer começar falando sobre outra coisa ou já vai botando o material, Bia? Vamos colocar o material, não vamos deixar eles ansiosos ali, não. Então, tá. Então, a gente vai adicionar o nosso material para a gente poder ir conversando. Então, reunião pública de sexta-feira, a gente tem aqui, né? Vai ao ar no dia 27 de setembro, lembrando que nossas palestras sempre ficam disponíveis. E vamos lá. Vamos lá. Primeiro, para a gente começar, né, a introduzir esse assunto, a gente trouxe as definições para vocês do que são sentimentos, né? E aí nós temos 8 definições que a gente vai ler e depois a gente vai conversar um pouquinho, tá? Então, de acordo com o dicionário, temos algumas definições para essa palavra, que são, primeiro, ato ou efeito de sentir-se. Segundo, capacidade ou aptidão para sentir, disposição para ser facilmente comovido ou impressionado, sensibilidade. Terceiro, faculdade de conhecer, apreciar, perceber, noção, senso. Quarto,
A atitude moral ou mental, que se caracteriza pelo estado afetivo. Quinto, ligação afetiva e amorosa em relação a alguém ou algo. Afeição, amor, afeto, amor. Sexto, percepção intuitiva, conhecimento imediato. Intuição, pressentimento, suspeita. Sétimo, demonstração viva, animada, emoção, entusiasmo. E oitavo, último, estado afetivo de desprazer, mágoa, pesar e tristeza. Nós destacamos para vocês o quarto definição, que é a atitude moral ou mental, que se caracteriza pelo estado afetivo, que a gente achou que estava mais ligada ao tema do nosso estudo. Então, por essa definição, a gente consegue entender que os nossos sentimentos, eles fazem parte da nossa moral e dos nossos pensamentos, daquilo que se passa dentro da nossa cabeça. E eles são caracterizados por esse nosso estado afetivo. Então, é como se fosse um ciclo, né, Pri? A gente sente, a gente pensa, e é aquilo que nós somos. Não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Eu acho que é importante também a gente lembrar que quando a gente está falando de criança, então a gente está dando foco assim, em criança, mas a gente pode também abordar a questão dos jovens, né? Da adolescência e da juventude. O que a gente precisa ter em conta e lembrar? Que a gente está falando de espírito imortal, que trazem sentimentos, trazem toda uma bagagem espiritual. E que eles voltam enquanto criança exatamente para que a gente tenha essa condição de modelar. Modelar em que sentido, né? Nesse processo educativo. Então, quando eu olho para um espírito imortal, eu preciso entender que ele tem uma atitude moral que traz com ele, uma percepção e uma ação mental. E eu preciso destacar essa questão afetiva. O que a gente não pode fazer é desprezar as emoções e sentimentos que uma criança ou um adolescente trazem, porque ele é um adolescente ou ele é uma criança. Acho que é esse que é o ponto que é importante, né, que a gente vai trazer aqui para a gente poder discutir. A gente entender que tem todo um conjunto de emoções e que é importante a gente perceber, dar espaço e fazer com que a criança ou adolescente se coloquem para a gente. Isso é um ponto para a gente que é fundamental. Porque não é porque é criança, né, Bia, que a gente vai pensar assim, é criança, então é qualquer coisa, é besteira, não tem problema. Não é isso. Ele tem lá as suas situações que são de acordo com a própria faixa etária. Sim. E por isso se faz fundamental a gente perceber, e por isso que a gente vai perceber a atitude moral e mental que se caracteriza pelo seu estado afetivo. Irritação, sofrimento, tristeza, alegria, vergonha. Desculpa, Bia, não ouvi. Não, angústia, alegria, né? Todos esses sentimentos que muitas das vezes eles podem ser adquiridos na própria encarnação, né? Isso a gente também não... É importante a gente pontuar, mas também podem ser vezes de bagagem, né? É porque a gente tem aquela impressão, eu já escutei muito essa expressão, que criança não tem boleto, criança não tem trabalho. Então, fica com esse sentimento que para criança tudo é lazer e diversão, né? Mas a gente também não pode esquecer que é um espírito, assim como nós, que traz dentro de si as suas próprias bagagens. Eles têm as próprias inquietações e muitas vezes eles não têm o aparato do amadurecimento físico e biológico que nós temos de dar conta de algumas emoções. Por isso que é importante o adulto legitimar o que a criança sente, o que o adolescente sente, e trazer eles para um diálogo e uma conversa, para a gente poder sinalizar o que é importante naquela trajetória daquele espírito. Por isso é que ouvir, né, e ser um orientador, né, e não ser aquele que diz assim, o que você está dizendo não faz sentido. Para ele faz. E não é porque para ele faz sentido e para a gente não faz, que a gente vai passar por cima. Então, o que a gente precisa, enquanto espíritos mais maduros, né, é ouvir e orientar, para que ele tenha melhores condições de dar conta de todo aquele manancial de emoções que ele traz, não só dessa encarnação, como das anteriores, e eles terem melhor condição de lidar com essas emoções hoje.
Porque, às vezes, a criança ou adolescente ele vai ter uma grande oportunidade de nascer numa família mais equilibrada, e por isso, né, estruturada, equilibrada no sentido de estruturada, que tem pai, mãe, que tem aconchego, que tem suporte, que tem privacidade. É um momento muito importante para aquele espírito. Então, todas as vezes que a gente ouve, pondera com a criança ou o adolescente, quando a gente orienta, ele acaba tendo como construir isso melhor na própria trajetória dele de espírito imortal. A gente pode avançar, Bia? Podemos avançar. Então, vamos lá. Então, eu leio esse e você comenta. Então, sentimento versus emoções. Vejamos aqui algumas diferenças entre sentimentos e emoções. As emoções são respostas orgânicas, intensas e de curta duração, enquanto que os sentimentos são um processo mental avaliativo duradouro. Os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa, enquanto emoções podem ser observadas pelos outros. As emoções são uma reação imediata a um estímulo e depende da relação com o mundo exterior para existir, enquanto sentimentos são independentes. Isso está lá no artigo pós-digital da PUC do Paraná. Isso. E aí a gente já vê esse conceito de diferente, né? Porque às vezes a gente acaba confundindo o que é emoção, o que é sentimento. E aí vem explicar pra gente que a emoção, ela está mais ligada ao nosso organismo e ela está de fora para dentro, né? Do mundo externo para o mundo interno. Já os sentimentos é algo mais mental, é um processo mais avaliativo, vem de dentro, né? E eles são independentes e são só acessíveis pelo próprio indivíduo. E aí a gente percebe nesse ponto, o quanto é importante o autoconhecimento, você se conhecer, e quanto é importante as crianças fazerem essa reflexão. Então, se os sentimentos não estão claros para ela, o quanto vai ser mais difícil para ela expressar isso para um adulto, para ela pedir ajuda. Então, os sentimentos, lidar com esses sentimentos, entender e reconhecer o que eles são, é muito importante, principalmente nessa parte de infância jovem, né, Pri? Que a gente está formando quem nós somos, não só a nossa parte física, né, cognitiva, mas também as nossas habilidades sociais. Acho que é por isso que é importante a gente perguntar o que você está sentindo. Vamos tentar traduzir seus sentimentos através de palavras. Como você está se sentindo agora? Por que você tem esse momento de irritação? Por que você está com essa raiva? Por que você está com essa... Da onde vem? Porque talvez, e quase certo, que ir sozinho, essa criança, ela não vai ter condições de exteriorizar essa emoção. Por isso que é importante quando a gente ajuda nesse processo. Talvez um adolescente, um jovem, ele tenha a maior possibilidade de traduzir em palavras o que ele está sentindo intimamente. Mas, para isso, ele tem que ter um lugar seguro, protegido, em que ele vai ser ouvido e ninguém vai deslegitimar. Vai dizer assim, olha, não é bem assim, não, você está completamente equivocado. Eu acho que tem um perfil aí que eu acho que é importante da gente pontuar, é que a criança ela tem uma explosão dos sentimentos. E, às vezes, ela não consegue entender o que ela está sentindo. Então, ela vai gritar, ela vai bater o pé, ela vai fazer aquela explosão de emoção. Por quê? Ela não consegue fazer autorregulação sozinha. E por isso que, em alguns momentos, você pode fazer assim, não, você quer um abraço? Você quer conversar? O que você está sentindo? Mas que você vá acolher aquela emoção, aquele sentimento que ela está trazendo. Você vai trazer para você e vai ajudar na autorregulação. Porque nós que sabemos nos regular, por exemplo. Se eu estou no ambiente de trabalho e algo aconteceu comigo, tenho uma notícia em que eu tenho vontade de chorar, eu não vou chorar na frente de todo mundo. Eu vou respirar, eu vou no banheiro, eu vou em algum lugar para poder dar aquele controle ali da emoção. Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, eu estou dizendo que a gente consegue fazer essa autorregulação. Então, eu consegui ele me regular. A criança não. O adolescente, ele está aprendendo algumas coisas ou não. Só que no processo da juventude e da adolescência, eu estou falando juventude e adolescência, gente, porque a adolescência começa a partir dos 12 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como a gente vai estender até 24 anos, a gente passa da adolescência para a juventude. Então, o jovem, ele está começando a aprender a como ele regula suas emoções. Só que, como a gente tem hormônio,
como a gente tem aquelas paixões. Às vezes, as coisas, elas criam muito volume. E como ele ainda está aprendendo a regular, talvez eles tenham algumas dificuldades. E aí entra o adulto, que aí somos nós, né? Pai, mãe, tio, madrinha, avô, avó, amigo da família, que vai dar uma contribuída nesse processo de regulação, né? Do tipo, calma, vamos conversar. E aí a gente tem instrumentos que a gente possa ajudar. Sim. Vamos seguir? Vamos seguir. Quer ler esse agora? Posso ler, vamos lá. E aí a gente já começa com o título, né? Mas criança sofre? Vamos ver. Em resposta a essa pergunta, trouxemos um pedaço de uma matéria da revista Reformador, de abril de 2018. Aí tem um pequeno trechinho que a gente tirou para vocês. A questão da tristeza excessiva em crianças, que pode resultar em depressão e ideias de suicídio, foi relatada em Reformador de fevereiro do ano em pauta, coluna Em Dia com o Espiritismo. Oportunidade em que analisamos os resultados preliminares do levantamento estatístico realizado juntos às federativas estaduais no movimento espírita brasileiro, cujo intuito inicial era apenas sondar se o número de crianças médium estaria aumentando na atualidade. Surpreendentemente, os resultados apontaram para o expressivo número de crianças, algumas muito pequenas, que são portadoras de tristeza excessiva. Quer comentar ou você quer que eu comente? Comento. Então, esse recorte que a gente trouxe para vocês, ele é um estudo feito pela Federativas Estaduais do Movimento Espírita, que buscou procurar apenas crianças médiuns. E aí então já temos um recorte de crianças do movimento espírita. E aí temos mais um recorte de crianças médiuns. E deste número, que é bem pequeno, né, comparado ao número de crianças que nós temos no nosso Brasil em geral, já apresentou esse número expressivo de crianças com portadoras dessa tristeza excessiva. Então, não é algo para a gente negligenciar, não é algo para a gente passar por desapercebido, é uma realidade que existe, sim, e é um ponto de atenção para você começar a observar a sua criança, observar o seu jovem, o seu comportamento, e ter essa conversa acolhedora que a gente estava falando antes, né, Pri? De perguntar o que você está sentindo, se você quer conversar, para trazer essa criança mais perto de você e fazer com que ela já comece a analisar o que ela está sentindo e começar a expressar. O que me veio em mente também, Pri, é a gente pensar na arte como essa ferramenta de expressar esses sentimentos, porque às vezes a criança ela também pode ter dificuldade em achar palavras, mas às vezes com o desenho, com a escolha de alguma ferramenta artística, isso fique mais fácil, né? Acho que a gente tem umas coisas aí, acho muito legal você falar sobre a questão da arte, mas tem umas coisas aí que a gente pode dar uma separada, que eu acho que vai ajudar. Então, por exemplo, eu acho a ideia da arte sensacional. Então, a gente pode ter uma maneira em casa dela expressar a sua emoção. Mas a gente também pode oferecer para ela um curso de teatro, em que ela possa lidar ali com as emoções dela. Ela pode entrar para um grupo de música, onde ela possa aprender a tocar violão, teclado, ou grupo de coral. Porque a gente vai perceber agora, né, que a gente está nessa transição planetária, que as crianças elas são mais delicadas. Elas têm emoções muito mais sutis. E por isso a arte entra como fator decisório nesse quesito que é lidar com as próprias emoções. Porque é isso, a Bia falou perfeitamente. Às vezes a criança não consegue traduzir em palavras o que ela está sentindo, mas ela pode expressar num desenho, que ela está chateada, que ela está triste. E não é só o desenhar pelo desenhar, é utilizar aquele mecanismo e depois perguntar assim, por que você desenhou isso? O que você estava sentindo para você desenhar? É claro que existem ferramentas terapêuticas, profissionais, que se usam sobre isso, e a gente não vai abordar essa questão porque a gente não tem condições técnicas de fazer esse tipo de abordagem, mas a gente poder entender que a arte vai ser um divisor de águas para essas crianças, né, e para esses adolescentes. Eu trabalhei muito tempo na mocidade e a gente tinha um grupo de teatro e eles adoravam participar do teatro porque eles conseguiam trabalhar com emoções
na quais eles ainda estavam ali experimentando. Ou eles conseguiam se colocar no lugar de uma outra pessoa e poder experimentar esse sentimento de fora. Só que aí a gente está com um ponto importante, né? Sobre a questão do sofrimento, que é o nosso ponto central hoje, né? Da criança, a gente está fechando o mês de setembro, que é um mês dedicado à proteção da vida, que vai falar sobre a valorização da vida, e a gente não pode ser inocente de achar que porque é criança não vai ter ideação suicida, né? Então, a gente precisa ter atenção, ter um olhar atento para as questões que são muito emergentes no nosso tempo. Cyberbullying, bullying, não se sentir encaixado, não se sentir dentro de um padrão de beleza, não se sentir acolhido pelos grupos. Por isso é que a religião ela acaba sendo um fator de proteção, porque ela vai ter um lugar de pertencimento. E não é porque é uma criança que ela não tem sofrimento. Ela não tem boleto para pagar, ela não tem as coisas que a gente tem para pagar. Mas a gente também esquece, quando a gente foi criança ou adolescente, que as emoções que a gente sentia naquela faixa etária. E é isso que a gente não pode perder de vista. Por isso é que eu acho que é muito importante, quando o movimento espírita vai fazer essa pesquisa, vai fazer esse levantamento, que sinaliza para nós, famílias, amigos, ficar atento às emoções das crianças e, por mais que a gente esteja atento, buscar fazer com que elas não abafem os seus sentimentos. E aí, melhora progressivamente a gente olhar para a criança. A gente precisa enxergar. E a gente precisa ouvir. E essa escuta acolhedora é um momento bem importante. Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho. A gente está chegando quase na metade do nosso tempo, senão a gente se empolga e a gente não consegue terminar. Vou ler essa. Eu adoro falar sobre a pirâmide de Maslow. Eu acho que é um dos conteúdos que é importante a gente ter um pouco de noção. O que é a pirâmide de Maslow? Né? Ou a hierarquia das necessidades de Maslow. É um conceito criado pelo psicólogo norte-americano que determina que nas condições necessárias para cada ser humano atinge a sua satisfação pessoal e profissional. Qual é a grande questão da pirâmide? A pirâmide ela nos mostra que quanto mais a gente se satisfaz, né, no sentido fisiológico de segurança, a gente aprimora algumas necessidades, elas ficam cada vez mais emergentes para a gente. Então, olha aqui. Ele começa a sinalizar aqui para a gente, eu vou pegar aqui o laser. Ele diz assim, ó, aqui é a questão básica da existência, a fisiológica, que vai falar sobre a comida, sobre a água, sobre o descanso, sobre a questão da respiração. Então, quando a gente não tem esse patamar estabelecido, a gente não tem como pensar em coisas que vão além disso, porque a gente ainda precisa do básico ali para a gente estar assentado, né? E a gente se entender como individualidade. Então, quando eu não tenho segurança alimentar, quando eu não tenho proteção, eu não consigo pensar em coisas que vão além. Aí a gente chega aqui, ó, proteção, sentir-se fora de perigo e sem risco. E aí quanto mais eu evoluo nessa pirâmide, mais eu vou me sentindo mais sereno por dentro. E aí eu posso começar a buscar, a entender e a compreender coisas que vão além da sensação física. Como é que eu posso pensar em paixão, em amor, em liberdade, em fraternidade, se eu não tenho o que comer dentro de casa? Então, quanto mais eu avanço nas conquistas fisiológicas, mais eu avanço nas conquistas psicológicas. E aí, quando eu estou numa família em que o básico é garantido, a gente pode começar a pensar sobre a existência. E é sobre isso que a gente está discutindo hoje. Quando o básico é suprido, estabelecido, a gente começa a pensar sobre coisas que vão além disso. Que aí a gente vai falar sobre estima, que é o prestígio, o reconhecimento. A gente vai começar a falar sobre a autorrealização, que é atingir o potencial máximo enquanto um espírito e uma individualidade. Esses são pontos que são fundamentais para a gente. Então é isso. Quando o básico já está provido, né? A gente já conseguiu prover, né, na nossa família, para nossas crianças, elas têm condições de pensar além disso. E aí pensar na existência.
nas próprias emoções. Quer comentar, Bia? Isso pode responder uma das perguntas, né, que às vezes a gente se faz, ou já escutei alguém fazendo, né? Por que isso está sendo trazido somente agora? E não há 10, 20, 30 anos, 100 anos atrás, né? Que já tivemos ciclos como em jovens e crianças antes. Por conta também dessa questão material, né? Porque a gente precisa ter evoluído como sociedade para a gente estar nesse patamar de se envolver com questões mais internas. E aí eu faço uma reflexão para todos que estão nos assistindo. Você, como criança, sua criança de alguns aninhos atrás, qual eram as suas preocupações? Né? O que se passava pela sua cabeça? Vamos fazendo essas reflexões juntos também. É importante a gente entender que a gente está numa condição agora de sociedade muito mais evoluída quando a gente vai pensar em estrutura, né? Tecnologia. Olha, a gente está gravando um estudo que vai ser disponibilizado numa rede social, né? No YouTube da vida. E isso significa que a nossa sociedade ela avançou patamares de conquistas, de qualidade de vida. E aí a gente agora está com outras preocupações. A gente está com preocupações sobre liberdade, sobre existência, sobre o amor, sobre entender sobre a si mesmo. E é essas crianças que a gente está recebendo. Por isso que é importante a gente lembrar que quando a gente faz parte desse processo de transição planetária, quando a gente está deixando de ser provas e expiações para a gente ser um mundo de regeneração, as demandas, né, e as necessidades desse espírito aqui mais evoluído, ela está numa outra ordem de questões. Por isso, pensar sobre a questão dos sentimentos e da individualidade acabam aparecendo de maneira mais intensa. Por isso que nos cabe, nós que somos adultos, acolher essa emoção das crianças. Mas também eu vou deixar só aqui um alerta ou uma reflexão como é que eu acolho o sentimento de outro, né, de uma criança, se eu nem acolho os meus sentimentos? E aqui fica uma reflexão para a gente. Por isso que é importante a gente pensar e repensar em nós, como individualidades, e como a gente projeta isso para as pessoas que estão perto da gente. Sim, precisamos também nos amarmos, né? Nos perdoarmos e nos acolhermos, em primeiro lugar. A gente pode aprender com essas crianças. Vamos seguir? Vamos seguir. Posso ler? Trouxemos esse trechinho aqui do livro SOS Família, tá? É do capítulo 20, Alienação Infantil, Juvenil e Educação. Começa assim. O surto das alienações mentais infanto-juvenil, num crescendo assustador, deve reunir-nos em torno do problema urgente, a fim que sejam tomadas providências saneadoras dessa cruel pandemia. Nas sórdidas favelas, onde os fatores criminogênios, se desenvolvem com facilidade e morbidez. Nos agrupamentos escolares, nas quais examinam os problemas de relacionamento sem ética, sem estruturação moral. Nas famílias em degradação por distonias emocionais dos pais, egoístas e arbitrários. Nas ruas e praças desportivas, em razão da indiferença dos adultos e dos exemplos perniciosos por eles praticados. As drogas, o sexo, a violência induzem crianças e jovens ao martírio da alienação mental e do suicídio. Então, a Benedita traz aqui para a gente, para refletirmos, o que é essa cruel pandemia. E nós temos na nossa fresca memória o que seria uma pandemia, né? Não está tão distante assim. Das nossas crianças, dos nossos jovens, estar muito suscetíveis a essas questões de violência, de sexo, de droga, e como isso prejudica a fase mental, né? A ponto de, como a Pri falou, que a gente também não pode achar que criança não tem ideia suicida. Isso também é uma realidade, né? E como que a gente pode superar esse mundo onde que nós vivemos, né? Através da educação transformadora. Mas aí eu já estou dando spoiler, vou parar por aqui, né, Pri? Vou deixar você comentar.
Eu acho que é importante a gente também pensar que o adulto ele faz mediação do mundo para a criança. E o que quer dizer isso? A gente não pode considerar que criança e adolescente já tem condições de fazer determinações do que é bom e ruim para eles. Porque como eles ainda estão se formando moralmente, eles não têm crivo. Então, isso pode ser uma inocência da nossa parte. Por isso é que nós, adultos, mediamos conteúdos para a criança. A gente vai dizer até onde ela pode ou não pode ir. Eu gosto de dizer muito que educar é cansativo, porque educar é cotidiano. Você vai dizer para a mesma criança ou adolescente que ele não pode fazer algo 20 vezes. E a gente não pode se cansar. Então, assim, eu sou professora em sala de aula. Meus alunos muitas vezes pedem coisas que eu vou dizer não várias vezes, porque me cabe mediar não somente o conteúdo, mas também como as relações. Enquanto a gente não entende isso, a gente fragiliza a criança ou o adolescente, porque a gente não pode considerar que ele já tem condições de entender o que é certo e errado numa magnitude como um adulto consciente consegue fazer. Então, cabe ao adulto a habilidade da criação, né? A gente precisa entender que ele não vai conseguir fazer essa mediação sozinho. E por isso que nós é que educamos. Por isso tem uma coisa que a Vera, da nossa casa, maravilhosa, ela sempre diz assim: a gente chegou antes para que a gente possa trazer esses conteúdos, esse conhecimento para aquele que vem depois. Então, quando a gente é adulto e tem contato com as crianças, né, com os adolescentes, a gente precisa fazer essa mediação com ele. A gente pode não... Quando eu falo mediação, eu estou dizendo assim, não é necessariamente dizer assim, você não pode fazer. Eu lembro que em uma determinada época, ainda quando tinha o início lá do Facebook, um aluno meu postou um vídeo indevido numa rede social, que seria supostamente postado por uma menina. A menina estava fazendo relação sexual, e ele repostou. E aí eu mandei uma mensagem para ele no privado assim: você tem certeza que foi ela que postou esse vídeo? Você tem certeza que ela realmente quer que as pessoas enxerguem isso, observem isso dela? E você tem absoluta certeza de que tudo isso é verdade? E eu lembro que eu fechei a comunicação, né, instantânea, e fui fazer outra coisa. E meia hora depois ele tinha deletado o vídeo. Eu não disse para ele, deleta esse vídeo, que esse vídeo está errado. Eu fiz com que ele chegasse à conclusão de que se postar aquele vídeo ou não era algo saudável. Isso é mediação. E isso é que a educação crítica faz quando a gente fala, né, das nossas crianças e adolescentes. A gente tem que dar ferramentas para que eles tenham condições de decidir o que deve ou não deve ser feito. Por isso é que essa pandemia atualmente, que a Benedita Fernandes está chamando a atenção para a gente não pode deixar as nossas crianças e adolescentes fiquem vulneráveis a conteúdos que eles não têm condições de dizer se está certo ou se está errado. Esse é o nosso papel. E é cansativo muitas vezes, né? E por isso que a gente precisa lá. Ela fala ali no final, né? Olha, aqui, ó. Em razão da diferença dos adultos, dos exemplos perniciosos, eles praticados, as drogas, o sexo, a violência, induzem crianças e jovens ao martírio da alienação mental. Por isso é que nós somos exemplo. Porque a gente faz anteriormente. Ou não faz. Ou sinaliza que não precisa, que não pode fazer. Por isso que a gente vem antes. A gente vem antes para que a gente estruture um caminho mais sereno para as nossas crianças que vêm depois. É importante a gente ter noção dessa nossa responsabilidade, o que a gente está falando, do que a gente está fazendo, né? Porque não adianta eu ter um discurso muito bonito se, na verdade, eu não pratico. E as crianças, elas percebem isso. E elas vão replicar aquilo que a gente faz, e não somente aquilo que a gente fala. Continua ali, ó, ainda na Benedita Fernandes. Agora eu leio, tá? Urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da terra sofrida destes dias. Educação, porém, no sentido profundo, integral, do conhecimento, experiência, hábitos e fé racional. Estruturado o homem nos equipamentos de espírito, perispírito e corpo,
nele fixando os valores éticos de cuja utilização se enriqueça, conscientizando-se da sua realidade externa e vivendo de forma consentânea com as finalidades da existência terrena que o levará de retorno à pátria de origem em clima de paz. Não se logra êxito, né? Não se conquista o êxito na área da saúde mental, como na felicidade humana, utilizando seu comportamento que estuda os efeitos sem remontar as causas, erradicando-as definitivo. Para tanto, é fundamental que o lar se transforme num santuário e a escola dê prosseguimento nobre à estrutura familiar, preparando e educando para a vida social, herdeiros de guerras cruéis, remotas e recentes, de crimes contra a humanidade e o indivíduo. Os reencarnantes atuais estão atados a pessoas dívidas que o amor e o evangelho devem resgatar, alterando o comportamento da família e da sociedade, assim poupando o futuro de danos inimagináveis. O que a Benedita Fernandes está chamando a atenção para a gente? A gente não sabe qual contexto que uma criança chega nos nossos lares. A gente não sabe sobre o passado que ela traz. Por isso, a gente tem que ser um diferencial na hora da gente pensar em educação. Não tem como a gente dizer algo e fazer outro e achar que a criança ou o adolescente ele vai ter condições de entender. Ele não vai ter condições de entender. Ele não vai ter condições de compreender. Por isso, é fundamental a gente fazer essa educação que ela seja integral. Não somente de conteúdo, não somente de disciplina escolar, não somente de a gente entender de uma disciplina familiar mais castradora. A gente precisa fornecer que essas crianças tenham condições de compreender e tomar decisões que vão construir a felicidade para ela. Por isso, é que o evangelho ele precisa ser algo sólido nas nossas vidas cotidianamente. Não dá para ser só espírita na hora que a gente está na casa espírita. Ou a gente ter um discurso que seja pautado no evangelho, mas as nossas práticas sejam contraditórias. Porque isso fragiliza quando a gente vai pensar na criança e no adolescente. A gente precisa ser sólido desse lado para que elas possam observar a partir do nosso exemplo e elas façam escolhas que sejam mais felizes para a escolha dela. Eu acho que isso é importante da gente entender, que a gente não é, a gente é amigo dos nossos filhos, dos nossos evangelizando, a gente é amigo de uma pessoa mais nova porque ela pode contar com a gente, mas ela também saiba que a gente é uma referência e que a gente vai ser um porto seguro e que a gente vai ter uma posição que vai ser sempre clara. Não pode ser somente na área do discurso, mas também tem que ser na nossa prática, no nosso fazer cotidianamente. Então, eu não posso dizer para uma pessoa não ser corrupta e for à fila, e avançar o sinal, em receber um troco a mais e não devolver o troco a mais. Isso não pode acontecer mais nas nossas vidas, porque a gente escolheu ser indivíduo que pratica o bem, o amor e a caridade, e a gente escolheu ser exemplos para aqueles que estão no nosso entorno. O que você acha, Bia? Sim, eu estava aqui, comentando, eu estava refletindo que às vezes isso pode assustar, né, Pri? De como é que eu vou educar alguém se, na verdade, eu tenho as minhas próprias tendências negativas, né? Mas é também entender que a educação pode ser feita junta, que é dizer que errou, assumir os seus erros e sentar se corrigir, né? A criança, o jovem, ele também vai entender que você comete os seus erros, mas pedir perdão, pedir desculpas, procurar fazer o correto, ser autêntico e verdadeiro com você em primeiro lugar, e depois passar isso para a criança vai ver esse seu exemplo, com certeza já vai ser um caminho melhor para se seguir, né? E quanto a educação é importante nesse processo. Às vezes a gente acaba valorizando a educação no sentido de conteudista, né? Da escola, de passar numa prova, de passar num concurso público, de conseguir um bom emprego, mas a gente esquece que a gente está aqui, é claro, também para ter nossas conquistas materiais, mas principalmente para nos tornarmos indivíduos melhores, né? Construirmos uma sociedade melhor. É não só para as conquistas materiais, né, gente? A gente esquece isso, né?
E eu acho muito legal quando você fala isso, de a gente se colocar, né, para criança e para adolescente. Uma das coisas que eu sempre considerei que mais me aproxima é quando eu admito que eu não sei, ou quando eu admito que eu errei, quando eu admito que eu estava errada. Isso cria uma conexão muito mais sólida, porque nos coloca no mesmo patamar. Então, se é no mesmo patamar, a gente está junto, né? Eu não estou numa posição de hierarquia em que eu tenho que me submeter a tudo que o outro fala. Não é isso. Eu estou dizendo aqui, então, que a gente está aprendendo junto. Em alguns momentos eu vou ter mais conhecimento que você, mas em outros eu vou falhar como qualquer pessoa falha. E isso traz uma conexão muito mais sólida, sabe? Muito mais real do que esse distanciamento. Muito melhor, muito melhor. Vai lá, lê esse, Bia. Vamos lá. E aí já estamos nos aproximando ao finalzinho do nosso estudo. Trouxemos aqui um trecho de Depois da Morte, a educação, para a gente refletir um pouquinho o que seria essa educação consciente e acolhedora, como norte, como guia, como modelo para a gente. Vamos lá. É pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos, perdão. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se e a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário quanto saber ler, escrever e contar. É entrar na vida não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso que menos tem se cuidado. Prestássemos mais atenção em desenvolver as faculdades e os laços brilhantes da criança do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-las sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovidas de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, integra-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão no meio sensual e corrompido. Então, aqui vem trazendo para a gente esse reforço do quanto é importante essa educação moral, do quanto a gente precisa passar para a criança essa luta moral, né? A boa luta, a luta interna, que nós também na criança, no jovem ou na vida adulta, nós temos sentimentos negativos, nós temos os nossos defeitos, e é importante a gente manter esse bom combate interno, que a criança, não só como criança, mas também na vida adulta, ela vai passar por questões onde ela vai necessitar ser provada. E se essa base dela estiver sólida, ela com certeza terá êxito. A gente não sabe qual a bagagem que ela traz, né? A gente não sabe nem qual é a nossa bagagem. Por isso é que dá um referencial, né? A moral é tão fundamental. É isso. Ela vai ter que fazer os enfrentamentos dela. E ela conta com a gente, né? No sentido que ela conta com a gente para fornecer possibilidades para ela de vitória, né? E é por isso que a gente está aí responsável por um processo de educação desses espíritos, né? Perfeito. Ainda no Depois da Morte tem ali, ó. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é, raras vezes, obra de um mestre, para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura, de que somente o coração de um pai ou de uma mãe possa ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos e a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa. Não se exige uma ciência profunda. E aí ele está falando assim, que é trabalhar de maneira aliada. Família, escola e religião. Então, assim, a família é um ponto fundamental. Porque, às vezes, por exemplo, no processo de evangelização, a gente tem 1 hora para ficar com a criança. A gente tem 1h30, no máximo, para ficar com elas. Como é que a gente vai dar conta de todas as questões que elas trazem? Por isso, é que casa espírita, no caso, a gente está falando para espíritas, né?
Por isso que a casa espírita aliado ao processo de evangelização no lar, que eles possam ser parceiros, né? Que eles possam contar com a evangelização como um ponto de apoio, mas a família é fundamental nesse processo de enriquecimento, né? De moralidade desse espírito no caminhar da sua trajetória. E a educação, ela precisa ser perseverante, firme, né? Repetitiva, como você tinha pontuado antes, às vezes cansativa, mas ela também precisa ser feita com ternura, com doçura, com amor, com acolhimento, né? As duas coisas, elas precisam andar juntas. Aí quando a gente fala que é persistente, né? Assim, a gente vai sinalizar muitas e muitas vezes que aquilo não é o melhor. Olha, isso aqui não é o melhor, isso aqui não vai te fazer bem, tem certeza. Você tem certeza disso? Para que a criança, o adolescente, né, ele perceba isso no decorrer da vida dele. Por isso que a gente precisa ser ali, a gente precisa ser muito firme. É firme, mas não é uma firmeza dura, né? A gente precisa ter constância para que a criança possa entender que, assim, que a gente não vai desistir no meio do caminho, né? Que a gente vai ficar ali, ó, como pedra sólida na parceria com ela. Lê lá, então, Bia, esse? A gente está quase chegando no finalzinho. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos que esses espíritos vêm coabitar conosco para que ajudemos a vencer os seus defeitos e preparemos para os deveres da vida. Como matrimônio, aceitamos a missão de os dirigir, cumpramo-la, pois com amor, mas com o amor isento da franqueza. Porém, a afeição demasiada está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências que a criança trouxe às suas existências anteriores, aplicando-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más. Não devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-las desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e não se deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, único meio de obter a independência e dignidade. Não tentemos desviar dela a atenção das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós, e só o critério ensinará a removê-los. Então, esse pequeno trecho também, continuando aqui do livro Depois da Morte, vem nos elucidar um pouco mais sobre as questões que a criança traz de outras experiências anteriores, né? Que a gente não pode achar que a criança está zerada. Aquele bebezinho que fica risonho pra gente, que é uma gracinha, fofinho, ele também é um espírito. E ali ele traz com ele bagagens que talvez seriam até maiores do que a nossa, mas isso não isenta a nossa responsabilidade em auxiliar esse espírito a trilhar essa trajetória, né? Fundamental isso. Eu acho interessante também quando ele chama a atenção, que ele vai falar assim, não dar alegria e sempre, né? O que isso quer dizer? A gente vive num mundo difícil. É um mundo de provas e expiações. A gente não pode criar uma criança numa ilusão de que tudo é facilidade, porque nem sempre pode ser que a gente esteja ali, ao lado dela. Então, a gente precisa fazer com que ela tenha força, né, firmeza, para passar pelos obstáculos. E eu lembrei do Buda, né, que na encarnação dele como Siddhartha Gautama, o pai dele maquiou a cidade dele como um todo. Ele ficava sempre preso no castelo, vivendo uma vida de riqueza. E aí, quando ele vai para visitar toda a cidade, ele vê o vilarejo, né? Ele vê que o pai dele só tinha beleza na rua, né? Os pobres, os desvalidos, os adoentados foram escondidos. Mas ele consegue ver pela uma fresta uma criança pobre correndo e ele vai para ver. E aquilo deixa ele muito, muito entristecido. Porque é isso. Como é que eu posso viver uma vida de pura alegria e felicidade se nem todo mundo vive isso ao torno da gente? Então, o que isso nos faz refletir? A gente não deve maquiar o mundo para a criança para que ela ache que o mundo é uma mera ilusão. A gente precisa mostrar na realidade para que ela tenha força para passar por ela. Né? Não é enganando a criança de que o mundo é todo cor-de-rosa que ela vai ter força para seguir nos obstáculos,
A gente não sabe quais são os obstáculos que estão preparados e que ela necessita. Se tem obstáculos no nosso planejamento reencarnatório, eles foram colocados para a construção da nossa felicidade. Então, que a gente dê ferramentas para eles seguirem sólidos e não tropeçarem no meio do caminho. Por isso que é tão importante quando a gente se dá conta, né, da importância que é o processo de educação, né, que a gente está ali do lado. Ouvir, né, que, olha, os problemas podem vir, mas eu estarei com você, é muito mais fortalecedor do que achar que não tem problema na vida. Sim, porque eles vão aparecer. Eles irão aparecer. E aí, por educação consciente e acolhedora como norte, a educação baseia-se numa concepção exata de vida, transformando a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos e incutindo-nos aos filhos, ao mesmo tempo em que a escola laica nem ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia, então, sobre a força dessa dupla coerente. Todas as chagas morais, são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, trará à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos a sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em tornar-nos melhores. E é por isso que a gente reencarna, né? A gente encarna para a gente espiar as nossas faltas e progredir para o progresso ininterrupto da humanidade. É para isso que a gente está aqui. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, quando fala sobre reencarnação. E aí a gente entender que a gente precisa dar essa base sólida. E é por isso que a gente está falando aos educadores, que são os pais, as mães, os tios, os avós, os primos. Por isso que a gente está falando aos educadores, né? Aos evangelizadores, que têm esse papel de formação moral dessas crianças. Para que a gente construa um amanhã mais feliz, a gente precisa fazer isso agora. E é de maneira concreta, coerente, né? Firme, mas amorosa ao mesmo tempo. Eu posso ser firme e amoroso ao mesmo tempo, porque eu preciso ter como certeza de que o que eu estou proporcionando para aquela criança, para aquele adolescente, é o melhor para a construção da vida dele enquanto espírito imortal. E que eu estou contribuindo para que ele se transforme em um espírito mais feliz. Isso não significa não ter obstáculo no caminho. É saber que, apesar dos obstáculos, a gente está construindo uma caminhada mais feliz. E ficando aqui de fechamento, né, iniciando agora o fechamento do nosso estudo, o quanto é importante a gente observar os sentimentos nessa infância / juventude, né? O quanto é importante a família estar presente, com escuta ativa, acolhedora, com uma educação consciente, presente e, principalmente, né, Pri, autêntica, falando a verdade, a sinceridade, mostrando que cometemos erros, mas que estamos juntos nessa trajetória, sendo essa base forte para que a criança e o jovem saiba que ele nunca vai estar sozinho. Mas também a gente não pode negligenciar os sentimentos que eles trazem dentro de si. Com certeza. E eu lembro de Jesus, né? Que Jesus diz, né? Que seu falar seja sim, sim, não, não. Porque a gente vai ser firme e coerente nas escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Que então a gente possa ser isso, ser aquele que escuta, que orienta e que eduque as nossas crianças e adolescentes para uma construção de uma vida mais feliz. Acho que a gente chega ao final, né? Sim, chegamos. Infelizmente. Foi ótimo a gente estar aqui conversando com vocês. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. Agradecidos por mais uma noite de estudo, vamos aquietar os nossos corações, serenar nossas mentes, elevar nossos pensamentos ao alto. Obrigada, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e acolhedora, por mais um dia, mais uma sexta, estarmos juntos, estudando, refletindo
sobre os nossos comportamentos, sobre o que sentimos, e que juntos possamos construir uma humanidade mais acolhedora, mais amorosa, para ficarmos mais perto de Ti, sentirmos a Sua luz e agraciados com a Sua presença e sintonizados no Seu amor profundo e puro, nos despedimos dessa noite, com os nossos corações mais serenos. Obrigada, espiritualidade. Obrigada, Mestre Jesus, pela bênção da reencarnação e pela oportunidade de estarmos juntos estudando o Seu Evangelho. Com a Sua permissão, a gente encerra essa noite de estudos de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Nessa musiquinha agradeço ao meu Senhor, e por esta florzinha agradece o beija-flor. Peço saúde e tranquilidade a todas as crianças de qualquer idade, e por aprender a minha prece, as crianças agradecem o amor e a felicidade, louvando e sonhando com um mundo bem melhor e amando a verdade. Essa musiquinha agradeço ao meu Senhor, e por esta florzinha agradece o beija-flor. Peço saúde e tranquilidade a todas as crianças de qualquer idade, e por aprender a minha prece, as crianças agradecem o amor e a felicidade, louvando e sonhando